Muito boa noite para você, bem-vinda e bem-vindo à CNN Brasil. Começa agora o Grande Debate. É o programa em que a CNN busca imprimir a sua principal marca, a independência e a pluralidade. Toda semana você vê aqui dois convidados com opiniões diferentes sobre um tema de destaque na sociedade e que principalmente provoca discussões e divergências. Vale lembrar que as opiniões que serão emitidas pelos nossos debatedores não refletem necessariamente a posição da CNN. Hoje o Grande Debate vai trazer um tema que tem gerado muita polêmica no ambiente político do Congresso: a relação do Senado com o governo federal. CPI da pandemia, precatórios, medidas provisórias rejeitadas, relação com o judiciário, sabatina de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal e, é claro, as declarações do presidente Jair Bolsonaro, que muitas vezes são apresentadas em tom de crítica a outros poderes. Hoje, inclusive, o chefe do Executivo brasileiro falou na Assembleia Geral das Nações Unidas e o conteúdo do discurso em Nova York reverberou em Brasília. Para entender como está essa relação, vamos ouvir dois senadores da República com posicionamentos distintos sobre o governo, que conseguem analisar esse cenário. Vamos então conhecê-los. Márcio Bittar é um político brasileiro com atuação no estado do Acre. Foi deputado estadual e deputado federal por 2 legislaturas e está no primeiro mandato como senador. É relator do orçamento de 2021, do programa habitacional Casa Verde Amarela e da chamada PEC emergencial. Recentemente foi escolhido como relator da medida provisória que estabelece a privatização dos Correios. Bittar é o atual vice-líder do governo no Senado. José Aníbal é formado em economia e, como político, teve atuação no estado de São Paulo. Além de vereador, foi eleito deputado federal por 5 mandatos. Na Câmara, foi líder da bancada do PSDB durante o governo de Fernando Henrique Cardoso e foi presidente da sigla entre 2001 e 2003. Atualmente, José Aníbal assumiu uma vaga no Senado Federal após pedido de licença médica do titular José Serra. Os nossos debatedores já estão posicionados nos estúdios da CNN em Brasília. Senador José Aníbal, uma ótima noite para você, bem-vindo e obrigado pela presença. Muito obrigado, boa noite a você, aos ouvintes, um prazer estar aqui. Senador Márcio Bittar, também te agradeço pela participação, uma ótima noite. Obrigado, Evandro, eu que agradeço e quero dizer de pronto que para mim é uma honra estar nesse programa debatendo com o senador José Aníbal, a quem eu tenho uma profunda admiração e respeito. Então, vamos seguir em frente. Como falamos hoje, vamos debater a relação política entre o Senado Federal e o Palácio do Planalto. O nosso objetivo aqui é trazer um debate amplo sobre o tema, em que os nossos convidados, ou seja, vocês, dão o tom da discussão. Tudo será feito, claro, de uma forma muito equilibrada. Por isso, a gente divide o programa em 2 etapas com dinâmicas próprias. Vamos à primeira. Na primeira parte do debate, os debatedores responderão a uma pergunta formulada pelo jornalismo da CNN Brasil. Cada convidado terá 5 minutos para responder a questão e pode interromper a própria resposta e passar a palavra ao outro debatedor. O restante do tempo será preservado. Antes de fazermos a primeira pergunta, que vai dar início ao nosso debate, vamos a um dos pilares do jornalismo da CNN. Primeiro, os fatos. Vamos a eles. Faz 5 meses que o governo federal é alvo das investigações dos senadores que compõem a CPI da pandemia. O relatório final só deve ser entregue em outubro. Em que o presidente da República omitiu os instrumentos para aquisição das vacinas. Porque perdeu-se aqui um grande tempo e uma grande oportunidade de se investigar de verdade. O Senado Federal também instalou uma comissão temporária para discutir a crise energética do país e apurar se houve omissão do governo de Jair Bolsonaro para conter as consequências da seca. Depois da CPI da pandemia, vem aí uma nova comissão, que não é uma comissão de inquérito, mas uma comissão que também vai investigar as causas e os efeitos da crise hídrica e da crise energética no Brasil. E no caminho que dá acesso aos senadores, estas não são as únicas pedras no sapato do governo. O analista Caio Junqueira apurou que a ala política do Palácio do Planalto identificou desde o início do mês um princípio do que poderia ser uma rebelião na casa comandada pelo presidente Rodrigo Pacheco, com apoio inclusive de integrantes da base aliada. É que no dia 1º de setembro, o Senado derrotou a medida provisória que reformulava a legislação trabalhista.
E a lista de derrotas não para por aí. A medida provisória, conhecida como MP das fake news, que dificultava a retirada de conteúdo da internet, foi devolvida por Rodrigo Pacheco. Que rejeita sumariamente e devolve a medida provisória número 1068 de 2021. O presidente do Senado também arquivou o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, pedido assinado pelo próprio presidente Bolsonaro. E a casa ainda não marcou a sabatina de André Mendonça, indicado há 2 meses por Jair Bolsonaro para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Além disso, há o impasse envolvendo os precatórios, dívidas do governo federal com estados, empresas e pessoas físicas. A proposta do Ministério da Economia é parcelar os valores que somam 89 bilhões de reais. O projeto foi discutido com os líderes da Câmara e do Senado nessa terça-feira. Nós convergimos no fato de que é preciso reconhecer que os precatórios devem ser honrados. Ao mesmo tempo, convergimos com o fato de que o teto de gastos públicos é uma expressão de responsabilidade fiscal e também precisa ser observado. Mas tantas quedas de braço não foram suficientes para moderar o discurso de Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU. O presidente abriu o evento defendendo tratamentos sem eficácia contra a Covid-19 mais uma vez. Desde o início da pandemia, apoiamos a autonomia do médico na busca do tratamento precoce. Não entendemos porque muitos países, juntamente com grande parte da mídia, se colocaram contra o tratamento inicial. A história e a ciência saberão responsabilizar a todos. Vamos então ouvir os nossos convidados e debatedores. Depois dos fatos que acabamos de acompanhar, começamos o debate com uma pergunta, uma provocação. O Senado Federal hoje, do ponto de vista político, é uma pedra no caminho do governo? Ou são normais essas divergências e principalmente as constantes, entre aspas, derrotas do governo no Senado? Como vocês avaliam também a repercussão do que disse o presidente Jair Bolsonaro hoje na Assembleia Geral da ONU? Algo que foi, inclusive, também entrou no comentário do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que disse que respeita essas falas, mas que não concorda com todas. Começo então com o senador Márcio Bittar. O senhor tem 5 minutos com direito a 2 interrupções. Bom, Evandro, você vai me permitir dizer que quem está fazendo uma ditadura do pensamento único é grande parte da mídia e a própria introdução que vocês fizeram repete isso. É grande parte da mídia, a CNN não está fora disso, é que vive repetindo como se fosse uma verdade absoluta que a possibilidade do médico indicar o tratamento precoce é uma anticiência. Quando, na verdade, você tem, fora a Coronavac, todas as outras vacinas são feitas em laboratórios. Ninguém tem ainda a completa compreensão do que é que isso ainda poderá resultar. Claro que ela imuniza, mas nós estamos todos no campo ainda palmilhando verdades. Você tem países, médicos, cientistas e publicações tão respeitadas quanto o outro lado, que falam da ocasião e da oportunidade de liberar, permitir que o médico, em querendo, e o paciente aceitando, prescrever a medicação, o tratamento precoce. Agora, veja bem, olha como está a ditadura do pensamento único. Nós somos obrigados a aceitar aqueles que dizem que isso é anticiência e o outro lado não aceita, que tem cientistas de nome, publicações internacionais dizendo da possibilidade de dar ao médico esse poder, em claro o paciente querendo e concordando. Agora, o que eu acho sobre o Senado é que há uma má vontade com o governo. É claro que as falas de seres humanos, às vezes se exalta, sai uma frase mais forte, o presidente está sendo julgado mais pelo seu estilo, menos pelo seu conteúdo. Se você comparar com o Fernando Henrique Cardoso, era um gentleman, era alguém habilidosíssimo, sempre foi na vida, mas no fundamental, o Senado não poderia ter instalado uma CPI que nasce mentindo. Ela começou por um caso específico de Manaus, depois se ampliou para apurar onde foi, ou se foi, e aonde foram gastos recursos irregulares dos 150 bilhões que a União passou para estados e municípios e acabou se transformando num palco
contra o presidente da República, numa tentativa até de destituí-lo. E se me permite dizer, até agora o que ela vem mostrando é que o governo federal está blindado. Você tem lobistas em qualquer governo, em qualquer estado da federação, tentando vender remédio, ainda mais isso que aconteceu, que foi inusitado no mundo inteiro. Mas tudo o que está acontecendo até agora na CPI mostra que o governo federal, sequer o primeiro escalão no ministério, foi envolvido em algo que possa ser considerado um crime. Senador, peço desculpas, mas segundo os médicos, especialistas e principais pesquisadores do assunto agora, não é possível comparar vacinas com tratamento a partir de remédios ou tratamento precoce para a Covid-19. Boa parte dos países do mundo já não aplica esse tratamento há um bom tempo, porque pesquisas mostraram que esses medicamentos não têm eficácia contra a Covid-19. E você continua e por isso na mesma linha do pensamento único. Não sou eu que estou falando, senador. São eu pesquisas dizendo, que mostram isso. Estou falando. Tem cientistas. E o foco do nosso debate hoje não é o tratamento precoce. O foco do nosso debate hoje é a relação do governo federal com o Senado você e vai também me desculpar, a partir mas se eu não puder... das falas do presidente Jair Bolsonaro. Evandro, me deixa só concluir e eu libero o senhor para terminar o seu tempo também, caso o senhor queira. Então, fique à vontade. Se você não me liberar para poder dizer o que eu penso, então esse debate nasceu morto. Na apresentação, você termina com a fala do presidente da República, dizendo que, mais uma vez, ele foi contra a ciência ao dizer que defende a possibilidade que o médico, com o seu paciente, aceitando, prescreva o tratamento precoce. Que, diferentemente do que a mídia fica afirmando, quase que numa voz única, você tem cientistas, países do mundo que adotaram esse protocolo, que permitem ao seu médico. Esse debate que aconteceu no Brasil e que ainda acontece, ele de certa forma, ele emburrece, porque apenas se prevê dar ao médico e ao paciente a possibilidade, em querendo, de usar o tratamento precoce. Ok, eu só reforço mais uma vez que pesquisas mostram que esses medicamentos não têm eficácia comprovada contra a Covid-19 Como não tem pesquisa provando certos tratamentos contra o câncer comprovado até o momento. Se utiliza... Nós estamos falando de Covid-19, senador, Sim, e eu vou repassar... Isso mesmo que eu estou falando, eu estou dizendo para você que tem muitos tratamentos que não estão cientificamente comprovados e são utilizados. Mas nós não estamos falando dessas doenças, nós estamos falando da Covid-19. O princípio é o mesmo. E a única questão que eu aponto é que até o momento pesquisas mostram que esses medicamentos não têm eficácia comprovada. Só que o Zé Aníbal está esperando a parte dele. O princípio é o mesmo. Senador, o senhor está comparando doenças diferentes. Aqui, nós vamos seguir em frente. Vou passar então para o tempo. Tem tratamentos para doenças importantes que matam pessoas e que também não tem essa comprovação científica a que vocês tanto alegam. Senador, não somos nós que alegamos, são os pesquisadores que falam. Você acabou de insistir na tese. E eu vou seguir. Você não apenas mostrou a reportagem, você insistiu na tese, você defendeu a tese. E eu defendo Senador, que o médico ou o paciente tenham o direito de prescrever o tratamento precoce, se o paciente e o médico entenderem que sim. Nossa reportagem foi baseada em pesquisas que mostram, não estou defendendo tese nenhuma, até porque vocês têm todo o espaço e a liberdade para falar sobre os temas que pontuamos aqui. Senador José Aníbal, eu te repasso a mesma pergunta. O Senado Federal hoje, do ponto de vista político, é uma pedra no caminho do governo? São normais essas divergências, principalmente as constantes derrotas do governo no Senado? E de que forma que o discurso do presidente Bolsonaro, hoje na Assembleia Geral da ONU, repercute também em meio a muitos desses projetos que estão tramitando e que dependem de diálogo entre os poderes? Boa noite. Mais uma vez. O presidente do Senado declarou ontem que tem faltado respeito na relação entre os poderes. E o sinal disso, sinal evidente disso, o que aconteceu nesse mês de setembro, que começou, como você já mencionou, no dia 1º, com uma derrota de uma medida provisória do governo, que na origem uma boa medida provisória, retomava aquele programa de emprego que permitiu ano passado reduzir horas e reduzir proporcionalmente o salário. No Senado, na Câmara, essa medida provisória recebeu 69 artigos adicionais. Ela tinha 25 na origem, mais 69 e um deles alterando a CLT, Consolidação das Leis de Trabalho, trabalhistas, 100 programas de emprego.
Nós tínhamos uma tarde para decidir sobre isso. Inviável. Você não muda a CLT por medida provisória. Isso é um projeto de lei. É importante que isso aconteça sempre, né? As relações de trabalho elas estão mudando, ainda mais hoje, com a inteligência artificial e tudo que daí decorre. Mas não tinha como avaliar 75 mudanças numa lei de 1948, numa sessão do Senado. Eu mesmo fui um dos que notei isso e o relator retirou, mas manteve as propostas de emprego. A primeira facultava as empresas contratar jovens de 18 a 29 anos e pessoas com mais de 55 anos durante um determinado período, sem pagamento de fundo de garantia, sem pagamento de previdência e sem pagamento do Sistema S. Isso fragiliza enormemente as relações de trabalho. Muita gente ia ser demitida para ser recontratada dentro dessa determinação desse programa de emprego, supostamente para estimular, não ia criar emprego nenhum. E acabamos devolvendo a medida provisória. Pouco antes já tinha sido devolvida uma medida provisória que dava ao ministro da Educação o poder de indicar os reitores. Isso é uma tradição do Brasil, é uma tradição que reafirma a independência das universidades, né? Dos institutos de ensino superior. E agora, recentemente, uma nova recusa, baseada em argumentos fortemente jurídicos, né? da medida provisória da fake news, que o governo agora mandou por projeto de lei. O fato é que o governo não é muito aberto ao diálogo, à conversa. O senador Bittar mencionou que o Fernando Henrique era um homem de diálogo. E se ele não tivesse sido um homem de diálogo, nós não teríamos nem aprovado o Plano Real. Porque muita gente concordava com o plano, mas achava que era inexequível. Então tivemos que conversar muito. E depois as reformas. É assim que se faz numa democracia, que se constrói maioria, mas é uma maioria que é ativa, interativa. Essa maioria parlamentar, tanto na Câmara como no Senado. E que tem que ser trabalhada dentro de projetos de lei e não apenas por medidas provisórias. A relação realmente não está bem, é importante que ela melhore, até para que o parlamento tenha uma agenda melhor e mais sintonizada com os anseios da população, com o dia a dia difícil, né? Com a falta de emprego, a falta de renda, miséria, fome, a pouca qualificação profissional dos nossos jovens. É bom trabalhar com uma agenda dessa qualidade. Senador Bittar, o senhor acredita que o governo federal não seja aberto ao diálogo ou à conversa, ou que faltaria empenho na articulação política no Senado? O senhor tem 1 minuto e 32 segundos nesta primeira parte. Olha, eu com 58 anos de idade já aprendi a respeitar a natureza das pessoas. E o governo central, ele transmite, né, como conjunto dos seus ministros e assessores, muito do temperamento e da natureza do titular. Agora, por mais que haja uma falta de sintonia entre o Executivo e o Senado da República, isso não tira o mérito ou o fato de que o Senado, independente disso, deveria cuidar do Brasil. Por exemplo, o senador Zé Aníbal está mencionando, foi um deputado federal, por quem eu tenho o maior respeito, hoje é ministro, Rogério Marinho, à época do PSDB, que fez a reforma trabalhista. Nós perdemos uma oportunidade, está certo que chegou de última hora, à tarde, com um monte de emendas, mas ali tinha coisas boas que nós podíamos aproveitar. E para terminar, com relação à crise energética, isso tem muito a ver com uma fake que ficam dizendo repetidamente, quase que no país inteiro, como mantra, e que fez com que a questão ambiental virasse um inimigo da prosperidade. As últimas hidrelétricas que se construiu no Brasil demoraram 7 anos, 8 anos, quase uma década para sair a licença. E elas foram feitas lâmina d'água, fio d'água. Quer dizer, na maior parte do ano, numa crise como essa que o rio abaixa, elas estão paradas. Quer dizer, é um investimento monumental para servir o país 4, 5 meses. Senador José Aníbal, o senhor acredita que questões como a crise energética, por exemplo, também sejam, em parte, provocadas por narrativas e não por fatos? Olha, eu vou tratar desse assunto logo em seguida, mas queria fazer uma menção sobre a fala do presidente na ONU. Logo depois falou o presidente americano Biden, né? Falou de sustentabilidade, democracia,
combate à pobreza, direitos humanos. Falou o primeiro-ministro da Turquia, o Erdogan, falou sobre respeitar os protocolos de Paris em matéria ambiental. Falou o presidente da Coreia do Sul, dizendo que é fundamental a paz entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. E falou o presidente do Brasil, a favor da cloroquina, do combate ao comunismo, de mais algumas outras coisas lá, que ele, antivacina, né, a postura dele antivacina, a recusa dele. É dizer, ele cria uma realidade virtual. Não é o mundo real isso. Cloroquina, antivacina, não usar máscara, isso tudo já está resolvido pela ciência. São protocolos, são posturas que devem ser adotadas. Quando ele defende a autonomia do médico, é bem a cabeça do Bolsonaro. Ele quer que cada um faça do jeito que achar melhor. Só que isso não constitui uma sociedade democrática. Isso constitui uma sociedade de que cada um faz o que quer, que vai ter que resultado, né? Regressão. Senador José Aníbal, seu tempo terminou nessa primeira parte, então concluída a primeira parte do nosso debate, vamos ao segundo bloco. É uma etapa em que direcionamos as perguntas aos nossos convidados, mas vamos ver as regras antes. Nesta parte do debate, o jornalismo da CNN faz uma pergunta aos dois convidados. Cada um terá direito a 2 minutos de resposta. Depois, alternadamente, 1 minuto de réplica e 1 de tréplica. As perguntas direcionadas do grande debate também são baseadas em fatos. O presidente Jair Bolsonaro ainda enfrenta dificuldades para construir uma base no Senado. Aliados do governo estimam que podem contar com apenas 15 dos 81 parlamentares da casa, número insuficiente para a aprovação de matérias importantes. Na avaliação de alguns senadores ouvidos pela CNN, o ministro da Economia, Paulo Guedes, não tem contribuído para uma possível aproximação. Recentemente, Guedes elogiou a Câmara dos Deputados e se queixou dos senadores. Vamos relembrar. E eu acho que o Senado está errando todas, quando ele entra nessa sequência aí de equívocos, né? Então, não é surpresa que o presidente Arthur Lira, por exemplo, está atuando em altíssima velocidade, ajudando a aprovar as reformas, avançando, ajudando o Brasil a sair do buraco. Enquanto isso, do Senado está vindo bomba, possivelmente por mau assessoramento, né? Por militância política em vez de uma assessoria correta. Senador Márcio Bittar, hoje o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, discursou ao lado do ministro Paulo Guedes e do presidente da Câmara, Arthur Lira, sobre os precatórios. Um acordo discutido nas últimas horas prevê que a União pode ser obrigada a pagar em 2022 apenas 39 dos 89 bilhões que devem em relação a dívidas com estados, empresas, pessoas físicas. O argumento do governo é que o executivo só vai conseguir oferecer um reajuste do programa Auxílio Brasil, substituto do atual Bolsa Família, se essa redução de valores for aprovada ou essa divisão. Como disse o ministro Paulo Guedes recentemente, o governo pode contar com a Câmara dos Deputados, pois do Senado, segundo ele, só viria a bomba. Como o senhor vê essa fala do ministro, que agora depende, então, desse diálogo para passar o projeto dos precatórios? Primeiro, eu queria mencionar, na fala do meu colega Zé Aníbal, que, de fato, o presidente Joe Biden faz um discurso humanista, defendendo direitos humanos, etc. Mas retirou, a meu ver, de forma assodada e criminosa, toda a estrutura que os Estados Unidos tinham no Afeganistão, entregando aquela população às barbáries do passado. Então, eu acho que uma coisa é a fala e a outra coisa são as atitudes. O ex-presidente americano, o Barack Obama, pintava de cuidador do meio ambiente do mundo inteiro e mandou tirar petróleo no Alasca, por exemplo, e também petróleo de xisto, gás e petróleo de xisto, e não deu bola para que as ONGs diziam naquele momento. Agora, veja, a fala do ministro, que eu respeito e tenho por ele uma admiração, porque ele representa uma agenda econômica que, a meu ver, tem muito a ver com o PSDB. Quer dizer, diminuiu o tamanho do Estado brasileiro, faz um diagnóstico correto que o PSDB também fez e fazia. Eu me lembro disso, eu fui do PSDB e acertadamente, quer dizer, na verdade, os gastos públicos foram se agigantando de uma tal maneira que engoliram a sociedade brasileira. Portanto, o PSDB no governo tomou atitudes acertadíssimas, não só o Plano Real, mas a privatização, a abertura de mercado, modernização da economia brasileira, e muito do que o Brasil cresceu depois na era Lula
era fruto daquilo que o PSDB fez no governo, e aí méritos para vários integrantes do partido, e principalmente ao Zé Aníbal, que era o líder da bancada do PSDB no governo federal. Eu acho que nós temos que ver com calma. Eu até penso que a volta do Zé Aníbal para o Senado pode contribuir. Por mais que haja essa tensão, o Senado tem que fazer a sua parte. Essa questão dos precatórios, quando eu relatava o orçamento, ela já foi mencionada e foi rechaçada naquele momento. Mas ela é uma dívida que o Brasil não terá como pagar no ano que vem. Vai ter que ter uma solução. Senador José Aníbal, 1 minuto para a sua réplica. Olha, eu queria falar um pouco sobre precatórios. Não é abrir uma réplica, mas é uma proposta que eu estou construindo junto com a IFE, que é a instituição de apoio ao Senado, pertence ao Senado. É o seguinte, nós temos 34 bilhões em abertos para pagar a totalidade dos precatórios, que são uma dívida líquida e certa. 16 bilhões podem ser alocados pelo Fundef. Tem 16 bilhões dos precatórios que corresponde ao Fundef. É uma dívida com 3 estados, fundamentalmente. Está no extrateto, fora do teto. Isso está na legislação. De outro lado, nós podemos fazer um corte de emendas impositivas. 50% das emendas impositivas daria 8 bilhões de reais. E, finalmente, cortar um pouco as despesas discricionárias, podendo-se conseguir aí mais 10 bilhões. Daria os 34 bilhões sem necessidade de calote, sem necessidade de criar essa bola de neve. Okay. Você deixa de pagar agora, você vai deixar de pagar também ano que vem, daqui a pouco esperar que os precatórios reduzam para que você possa pagar. Isso vai virar algo de 300, 400, 500 bilhões para pagar lá na frente. É muito difícil. Senador José Aníbal, é importante ficar de olho no tempo, 1 minuto, para que não haja aí um excesso e para que o debate fique igualitário para ambos. Senador Bittar, essa proposta, ela vai passar no Senado? 1 minuto para a sua tréplica. Eu parabenizo o meu colega senador que está buscando uma solução, porque o fato concreto é que o Brasil não possui esses quase 35 bilhões a mais desse ano para o ano que vem para pagar em precatório. E os estados e municípios já gozam dessa prerrogativa, inclusive o estado de São Paulo, que ele também representa. Quer dizer, foi dado a eles a condição para se acostumarem a pagar os precatórios, prazos e valores bem menores. E os estados e municípios já fazem isso, já fazem essa renegociação. E, inclusive, isso tem sido protelado. Tanto sempre quando vai vencer o prazo, o Congresso Nacional prorroga. Uma das vezes da prorrogação foi uma medida do senador José Serra. Então, não se busca algo para a União que já não está nos estados e municípios. Agora, eu defendia claramente que o programa de transferência de renda, conhecido como Bolsa Família, tivesse ficado fora do teto. Talvez isso não estaria sendo hoje necessário discutir a questão dos precatórios. Senador Bittar, obrigado. Vamos para a próxima pergunta direcionada do grande debate. O senador Flávio Bolsonaro afirmou no dia 16 de setembro em seu Twitter que, abre aspas, André Mendonça tem todas as qualidades para estar no STF. O presidente da República indica o nome e os senadores votam sim ou não. Já beira o absurdo o Senado não fazer sua parte após 65 dias desde a indicação. Seria vergonhoso, mais uma vez, o STF decidir pelo Senado. A pergunta agora é para o senador José Aníbal. Senador, a demora do Senado para fazer a sabatina e votar a indicação de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal já beira o absurdo, como argumenta Flávio Bolsonaro? Olha, eu vou fazer uma observação que não tem nada a ver com o que disse o senador Flávio. Se 65 dias depois não há apreciação do nome do indicado, é porque algum mal-estar existe, não é? Existe algum mal-estar, seja com ele, seja com o governo, seja as duas coisas juntas, seja falta de convicção numa boa parte dos senadores em fazer essa admissão da indicação. Enfim, há um problema aí. A gente tem que pensar em resolver, virar página, ir adiante. Na questão dos precatórios, se eventualmente não tiver todo o recurso para pagar tudo esse ano, cria-se uma Câmara de compensação, de negociação da dívida ativa com o governo. Não pode furar o teto. O Brasil está vivendo uma crise muito séria. O governo está meio perdido em matéria de gestão. O espírito reformista do ministro da Fazenda arrefeceu muito.
A única reforma efetiva que se fez foi a da Previdência. Isso que se chama de reforma tributária não é reforma tributária, é uma mudança no imposto de renda. O que se chama de reforma política não é reforma política nenhuma, é um retrocesso, a volta das coligações proporcionais que eu espero que o Senado derrote. Bom, enfim, nós temos que pensar adiante, mas com políticas que nos mantenham a âncora fiscal que nós temos hoje, que é o teto, não é? Se for romper o teto agora, eu tenho certeza que a tentação do governo para resolver problemas no ano que vem, sejam eles de que natureza for, possam levar a uma ruptura do teto. Não é mais uma pequena fenda, é como uma barragem, que você introduz uma fenda, vai abrindo, estoura tudo. Então eu acho que é preciso olhar de uma forma mais generosa com o Brasil, para não estragar ainda mais a nossa economia e essa pequena recuperação que está acontecendo agora. Senador Márcio Bittar, voltando à pergunta direcionada desta parte sobre o fato da indicação de André Mendonça demorar tanto para receber votos do Senado ou até mesmo para passar pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa, já beira o absurdo, como argumenta o senador Flávio Bolsonaro? Claro que sim. Eu volto a afirmar. Se você vê no Executivo atitudes e falas, muito mais estilo, que não lhe agrada, isso não tira a sua responsabilidade. Muitas vezes no meu estado eu não concordo com alguma atitude do governador. Mas o que eu digo no meu estado? Mesmo que ele corte relações comigo, a obrigação que eu tenho como senador de ajudar o Acre não vai mudar em nada. Então não tem cabimento o Congresso, por qualquer que seja a razão, passar 65 dias sem apreciar. Como disse o colega Flávio, vote-se a favor ou contra. Agora, generosidade, um presidente da República que resolveu dividir um recurso que era da União, da partilha onerosa do pré-sal, que evitou que dezenas e centenas de municípios conseguissem pagar o 13º, que não iam pagar, as notícias já eram essa, que distribuiu 150 bilhões de reais, quase esse valor, para estados e municípios, como compensação pela perda do nível de atividade econômica que caiu nos estados e municípios. O presidente é generoso. Senador José Aníbal, 1 minuto para a sua tréplica, e eu te questiono mais uma vez sobre a indicação de André Mendonça. Isso deve demorar um tempo a mais para passar, exatamente por conta desse suposto mal-estar que o senhor citou que possa existir nessa relação? Olha, eu não teria dificuldade nenhuma de votar o quanto antes a indicação do André Mendonça. Eu tenho já formado uma posição e no momento certo eu vou externar essa posição. Mas eu não tenho nenhuma dificuldade. É aquilo, vota sim ou não, vota. Por mim, pode convocar a reunião. Eu sou até membro suplente da Comissão de Constituição e Justiça, que é por onde tem que passar primeiro e depois o plenário. Eu queria voltar a temas muito relevantes que nós estamos tendo que enfrentar aí e que apontam na direção de uma urgência de melhora da agenda do Senado. E eu acho que aí talvez a gente possa praticar essa convergência tão desejada e manifestada aqui, inclusive, pelo senador Bittar, que é a qualificação de milhões de jovens brasileiros para essa sociedade da inteligência artificial. Robótica, acho que robótica, mecatrônica, dá para fazer e dá para a gente convergir num grande projeto dessa natureza. Vamos para a terceira etapa do nosso grande debate. Agora os nossos convidados trazem os pontos que consideram mais importantes sobre o tema com perguntas entre si. Vamos às regras. Neste bloco, debatedor pergunta para debatedor. Cada convidado fará uma pergunta. Ambos terão direito à resposta, réplica e tréplica. Os tempos serão: pergunta, 30 segundos. Resposta, 2 minutos. Réplica, 1 minuto. Tréplica, 1 minuto. Quem começa perguntando é o senador José Aníbal. 30 segundos para que o senhor faça o seu questionamento. Senador. Até menos que isso. Eu queria saber do Bittar, porque ele teve uma convivência intensa com o governo, especialmente com o ministro da Economia, Paulo Guedes, né? Eu queria ver o que é que ele pôde observar sobre a propensão do ministro a buscar diálogo, a buscar convergência, articulação e as dificuldades, como foram trabalhadas. O orçamento de 2021 ficou pronto há pouco tempo. Não foi fácil terminá-lo.
Senador Márcio Bittar, 2 minutos para sua resposta. Tempo começa a partir de agora. Bom, como eu disse, eu tenho admiração pelo que representa o ministro Paulo Guedes, a agenda que ele representa. Eu até comentei numa reunião no Palácio do Planalto com o presidente da República. A gente ia fazer uma reunião para discutir a questão do orçamento e no começo sempre tem algum bate-papo antes que comece mesmo a reunião. E eu comentei que quando eu vi a aproximação daquela época do pré-candidato Bolsonaro ao ministro da Economia, na época o economista Paulo Guedes, aquilo me chamou mais atenção para o pré-candidato. Porque, a meu ver, um candidato que claramente até aquele momento tinha bandeiras e se sobressaía por isso, por bandeiras conservadoras, por dureza na área da segurança, etc., se aproximava de um economista que tinha claramente uma agenda liberal, que eu repito, a meu ver, tem muito a ver com a agenda econômica que o PSDB, e eu, no mandato que tive primeiro de federal, ajudei, inclusive, a aprovar a Lei de Responsabilidade Fiscal, numa agenda semelhante. Agora, o que eu penso é o seguinte: a eleição do presidente Bolsonaro foi atípica, sem dinheiro, sem partido, sem palanque, fez uma bancada de 52 deputados num partido que 4 anos antes tinha feito 1. Então, nós estamos pagando um preço de uma equipe que ganhou uma eleição de uma forma inusitada, talvez sem uma experiência de time e uma pandemia no meio. Quer dizer, o mundo inteiro foi solapado. É claro que tem países que estão saindo melhor ou outros piores. O Brasil, na economia, está saindo da pandemia melhor do que muitos países da Europa, melhor do que a Alemanha, melhor do que vários países da Europa que caíram 8%, 9%, 10% do PIB. O Brasil caiu 4,5% e deve fechar esse ano com 5,5%. Então, mas de fato, há que se melhorar muito no diálogo. E o PSDB, que tem uma agenda muito parecida com o ministro da Economia, pode ajudar. 1 minuto para sua réplica, senador José Aníbal. Olha, a nossa agenda realmente não tem essa semelhança hoje com o que seria uma agenda do ministro Paulo Guedes. Até pelo fato que, na nossa avaliação, o ministro não tem uma agenda. O ministro está agindo muito por impulsos. Arruma alguma coisa aqui no imposto de renda, cata alguma coisa ali no IOF, faz aquilo ali, reforma mesmo só da Previdência. Foi uma iniciativa forte do Parlamento, especialmente da Câmara, relatada por um deputado do PSDB, o Samuel Moreira, e também no Senado o marco regulatório do saneamento, relatado pelo senador Tasso Gereissati. Sempre tivemos uma abertura e disposição de colaborar, mas para isso precisa ter agenda. E eu acho que a agenda do ministro se perdeu. Se brinca até que o combustível do posto Ipiranga acabou, não é? Isso não é bom. Tem que rapidamente revitalizar essa relação do governo com o parlamento e focar uma agenda que o Brasil precisa. Ok. Senador Márcio Bittar, a sua tréplica, então, em relação ao que disse agora o senador José Aníbal. Primeiro eu quero aqui dar um testemunho. Eu acho que o PSDB, quando se chama para um diálogo em cima de uma proposta que tem sim semelhança com o que o governo do Fernando Henrique Cardoso fez ao longo de 8 anos, diminuindo o tamanho do Estado, privatizando um monte de empresas que tinham que ser privatizadas, diminuindo o peso da dívida pública. Aliás, quero ressaltar, o Brasil chegou a perto de 100% do endividamento do PIB brasileiro, e mesmo com a pandemia nós voltamos quase que aos índices anteriores ao começo da pandemia. Eu ia mencionar, e ele reforçou, eu lembro que inclusive eu discuti duramente com um deputado de esquerda mesmo, da Câmara Federal, que tratava o senador José Serra de forma mais do que descortês, deselegante, grosseira, e eu fui debater com ele muito violentamente para defender, porque eu acho que o novo marco do saneamento básico no Brasil, uma grande atitude. Ok. Senador Márcio Bittar, a palavra segue então com o senhor agora para a sua pergunta direcionada ao senador José Aníbal. 30 segundos para a sua questão. Vou procurar fazer em menos de 30 segundos. A CPI, que não vai criminalizar o presidente da República, porque trata-se de um homem que ama o país e que comprovadamente, durante todo o processo que estão fazendo a CPI, está claro que não tem envolvimento nem do ministro, quanto mais do presidente da República, mas ela deixou de fiscalizar o dinheiro. Aonde o dinheiro foi, efetivamente, estados e municípios. Não acho que deviam fiscalizar aonde foi o dinheiro?
Senador José Aníbal, 2 minutos para sua resposta. Eu não tenho nenhum problema com isso. Eu acho que tinha que fiscalizar todo o dinheiro que foi gasto para enfrentar a pandemia nos municípios, nos estados, na União, não é? Todas as iniciativas de compra de vacina, todas as omissões cometidas, todas as ações que não responderam adequadamente ao desafio que nós estávamos vivendo. Enfim, não tenho nenhuma dificuldade com isso, tenho alguma expectativa de que a CPI faça todo esse trabalho e acho que o Brasil espera isso da CPI. Mas eu queria ir um pouco além dessa questão da CPI. Eu vejo que, com preocupação, que a trégua do 7 de setembro, nesse discurso da ONU, ela já não esteve tão presente. O presidente, em vez de falar representando o Brasil a todos os brasileiros e ao mundo, ele falou representando o Brasil, mas como chefe de uma facção e não como chefe de Estado. É um comportamento recorrente dele. Ele não consegue se emancipar disso aí. É impressionante. Eu espero que isso não impacte tão fortemente a ação do parlamento para dar respostas aos desafios da hora. O Brasil não aguenta esperar tanto. A pobreza está aumentando. A economia está crescendo numa espécie de K, não é? Os que já estão bem, sobem, estão bem. Os que não estão bem, caem. A renda caiu muito. A inflação está em 8%. O preço da alimentação básica do trabalhador está tendo impacto fortíssimos. 30%, 40% de inflação sobre óleo, sobre arroz, sobre vários produtos. Isso é uma expropriação de renda que tira mais ainda a qualidade de vida de milhões de brasileiros. O parlamento tem que agir um pouco e dialogar mais. Eu estou aberto para isso e para desenvolver uma ação convergente com quem quiser ir nessa direção. Senador Márcio Bittar, o discurso do presidente Bolsonaro é como um chefe de um grupo e não um chefe de Estado, como apontou agora o senador José Aníbal? 1 minuto para a sua réplica. Eu acho que o meu colega, que é sempre tão educado e polido, deu uma exagerada aí na afirmação. Eu acho que o presidente tem o seu estilo e deve ser respeitado por ele. Eu lembro que hoje o PSDB se junta em alguns lugares ao PT do Lula, que para mim, sim, foi o chefe de uma facção criminosa que assaltou esse país, criando os maiores escândalos de corrupção do mundo democrático, porque do mundo comunista você não tem informação. China, a própria Rússia, Cuba, Venezuela, etc. e tal. Agora, a CPI, ela tem um governo federal que mandou 600 bilhões, gastou 600 bilhões com a Covid. É o governo federal que comprou e distribuiu até agora 220 milhões de vacinas para o Brasil. Gastou 150 bilhões entre estados e municípios, quase 150 bilhões entre estados e municípios. 250 desse total, dos 600 bi, 250 foi com auxílio emergencial. Mas isso, os integrantes da CPI não querem saber. O que eles querem é derrubar o presidente e esconder aonde o dinheiro foi, para os estados e municípios. Senador José Aníbal, é perceptível que vocês divergem em relação ao discurso do presidente Bolsonaro. Para o senhor, esse discurso pode afastar ainda mais o Senado? Não, eu não imagino que haja uma relação, mas há, sem dúvida nenhuma, uma constatação. O presidente não vai mudar o estilo dele, o modo como ele enxerga o Brasil e a perspectiva que ele governa. Ele governa para aquele grupo que aceita todas essas teorias, essas tensões que ele cria, todos esses insultos que ele promove. O Brasil precisa vencer essa página. Não acrescenta nada. Ele só piora as coisas. Só piora a imagem do Brasil. Piora a energia, tira a energia do país de convergir para sair da crise. Ele pessoaliza tudo e começa com uma agenda completamente comunista, com essa cloroquina lá, olha para frente, sintoniza com o mundo contemporâneo que nós temos hoje, qualifica os nossos jovens como precisam ser qualificados, por exemplo. Hora de uma breve pausa. O grande debate sobre a relação do Senado com o Palácio do Planalto faz um rápido intervalo. Eu e os senadores José Aníbal e Márcio Bittar voltamos em instantes.
Bem-vindo e bem-vinda. Estamos de volta. O grande debate de hoje discute a relação do governo federal com o Senado. Nos nossos estúdios em Brasília estão os senadores José Aníbal e Márcio Bittar. Chegamos à etapa final do nosso programa, passando para as últimas considerações com a questão final. Como a articulação do governo pode mudar a relação entre Senado e Palácio do Planalto? Senador Márcio Bittar, o senhor tem 30 segundos para essas considerações finais e eu aproveito também para agradecer a sua presença mais uma vez. Eu que agradeço, queria apenas lembrar rapidamente que a qualificação dos jovens tão necessária, como disse o meu colega, é fundamental preparar os nossos jovens, qualificar os nossos jovens, estava previsto na MP que foi derrotada no Senado com os votos todos da bancada do PSDB. Claro que ela podia ser enxugada para ter um consenso, mas ela foi derrotada, inclusive com os votos do PSDB. No mais, o que eu penso é que nós temos que olhar para o país. O Brasil e o mundo inteiro estão numa crise, a inflação é global e a saída tem que ser em conjunto. O Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Ok, senador, muito obrigado. Senador José Aníbal, também agradeço muito a sua participação. 30 segundos para o senhor, então, fazer as suas considerações finais e responder como a articulação do governo pode mudar a relação entre Senado e Palácio do Planalto. 30 segundos. Se mandar uma medida provisória amanhã sobre qualificação profissional dos nossos jovens, a gente vota em tempo recorde. E o compromisso líquido e certo. Com relação à relação, eu acho que hoje o fato dos dois presidentes da Câmara e do Senado terem reunido com o ministro e terem chegado a alguma iniciativa com relação à questão dos precatórios é interessante. Agora tem que discutir nos plenários da Câmara e do Senado e eu acho que a gente vai ajustar com o propósito de pagar e não romper o teto. Obrigado pelo convite. Obrigado, senadores. O grande debate de hoje sobre a relação do Senado com o governo federal fica por aqui. Lembramos que as opiniões que foram emitidas no programa pelos nossos convidados não refletem necessariamente a posição da CNN. Obrigado pela sua companhia. E na semana que vem tem mais grande debate que volta com um tema atual e convidados com opiniões distintas. Para você, uma ótima noite. CNN, a maior do mundo, líder em independência. Tchau.